Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! E hoje vamos quebrar o estereótipo do paladino. Todo paladino tem que ser aquele bonzinho chato que tenta dar lição de moral no resto do grupo? Não! Então vamos pegar todas as raças do livro do jogador e transformá-los em paladinos. Usando as regras do D&D 5ª edição, criando personagens até o 3º nível, todos os personagens vão ter um backstory e uma inspiração de interpretação e dar um roleplay interessante para a cura com as mãos. Então vamos fazer os nossos juramentos sagrados agora! De acordo com o livro do jogador, o paladino é um guerreiro divino vinculado a um juramento sagrado. Pode ser um juramento de devoção, no qual o paladino tem um voto de honestidade, de coragem, de dever, de compaixão e de honra. Logo, um grande estereótipo para ser um digníssimo herói. Mas não para por aí. Também tem o juramento dos anciões, no qual ele preza ser uma inspiração e trazer a luz para o mundo. E o juramento da vingança, que seria combater um mal maior, não ter misericórdia para os seres malignos, exterminar o mal a todo custo. E se os vilões cometerem atos malignos, é porque você não conseguiu impedi-los. Ou seja, o paladino pode ser meio heróizinho, meio neutro e meio vilanesco. E pra começar quebrando tudo, que tal uma paladina halfling? Ela podia ser juramentada da deusa da natureza e usando o julgamento da vingança. O backstory dela poderia ser que ela morava num vilarejo de halflings, que foram atacados por goblins montando em lobos selvagens durante a noite. Boa parte do vilarejo foi exterminado, mas os goblins deixaram ela viva, como modo de humilhação, para ela levar para sempre o peso dos mortos com ela. Mas ela pode ter sido aceita numa sociedade de elfos que a treinaram para que ela se vingasse, mas não dos lobos selvagens que se alimentaram de seus familiares, mas sim dos goblins, que tornaram aqueles belos animais feras selvagens e malignas. A inspiração de roleplay dela podia ser que nem a Xoxana do Bastardos Inglórios, que fugiu desesperada e que planeja uma vingança contra os seus agressores. O estilo de combate dela podia ser de defesa, que quando ela tá de armadura ela ganha mais 1 de CA, e como ela aprendeu a combater e curar com os elfos, ou seja, eles a ensinaram como ser uma paladina, o papo dela de curar com as mãos poderia ser uma parada ligada aos elfos. Por exemplo, quando ela encosta e cura uma criatura, essa criatura pode começar a sentir um cheiro acalentador de lavanda. E um orc paladino então, hein? Esse já seria juramentado pelo deus da justiça, com o juramento da devoção, tentando ser um grande herói. A inspiração de roleplay dele poderia ser que ele conheceu um nobre paladino no passado, que salvou a sua vida. E ele começou a ser escudeiro desse poderoso herói, mas o herói morreu. E ele se muniu de todos os equipamentos desse herói morto e jurou que ia continuar espalhando o bem pelo mundo, tornando-se um exemplo de heroísmo e coragem, assim como tal herói fez antes dele. A inspiração de roleplay dele poderia ser tipo um Mandaloriano, aquele seriado de Star Wars, no qual ele nunca tira o elmo dele pra nada. Claro que se alguém visse que ele é um meio orc, talvez ele perdesse um pouco de credibilidade, e os seus atos não seriam vistos como atos de pura bondade, pela desconfiança que todos têm no povo meio orc. Ele usaria o estilo de combate de defesa, toda vez que ele usa uma armadura ele ganha mais 1 de CA, a armadura é essa que ele nunca tira, e o toque da cura dele poderia ser um toque na cabeça, e a pessoa se sente abençoada por um toque tão benevolente. E uma gnoma paladina, essa poderia ser juramentada pelo deus da guerra e ter feito o juramento dos anciões, que não é muito heróica nem muito vilanesca, fica naquele meio termo ali. A inspiração de roleplay dela podia ser tipo o Merry e o Pippin do Senhor dos Anéis, que são pequenos guerreirinhos que têm coragem de enfrentar os maiores perigos, e ela, como devota da guerra, estimula os seus compatriotas a enfrentarem todos os perigos. Para nós gnomos, o mundo todo é grande. Ter medo de algo maior que você é puramente covardia. Para ela também combinaria bem o estilo de combate de defesa, e até o toque de cura dela poderia ser uma coisa mais violenta. Ah, por favor, me cure, estou ferido. Ah, vou te curar então. E começa a estrangular o ferido. Que ferido o quê? Vai lá voltar pro combate. Enquanto ela tá estrangulando, ela tá curando. Tipo, ela te dá mais forças pra voltar pro combate, mas na base do medo. Pode curar com enforcamento, com um tapa bem dado no meio da cara, tocando em cima do corte e torcendo. Pra quem olha, parece que ela tá machucando ainda mais, mas nas regras do RPG ela tá curando. E um draconato paladino, com o juramento da vingança. Poderia ter sido juramentado por um deus dragão, um deus do conhecimento com milhares de anos de existência, e o objetivo dele é parar de vez essa caça predatória com os dragões. O sonho de todo grupo, de todo herói épico, é matar um dragão e ficar com seus tesouros. Já pensou o quanto isso pode ser ofensivo pra quem tem uma origem draconiana?
draconiana e honra os dragões como se fossem deuses. A inspiração de roleplay dele poderia ser um cara tipo um justiceiro, que sai dando espadada, cuspindo fogo, sempre com cheiro de enxofre ao redor dele, que vai com truculência, selvageria e sanguinolência para enfrentar todos que desrespeitam o seu deus, em defesa das nobres e belas criaturas chamadas dragões. O estilo de combate dele poderia ser a proteção, usando esse escudo para defender uma criatura que esteja com ele. Claro que ia ser muito difícil alguma criatura querer andar com ele, mas quando andar, ele vai proteger o máximo possível. E o toque de cura dele poderia ser incrementado com uma reza draconiana. E um Tiefling paladino bonzinho. Ele poderia ser juramentado pelo deus da coragem, com a devoção de enfrentar todos os males que recaem sobre este mundo. E claro, sendo Tiefling, a galera tem um pouco de preconceito com ele, mas ele não se importa pra essas coisas. A inspiração de roleplay dele poderia ser tipo Hellboy, que ele enfrenta o mal, salva inocentes, busca um bem maior, mas por ter essa cara de meio demônio, até quem ele salva fica com medo dele. Mas salvar a vida de um inocente tem muito mais valor do que a gratidão. Ele poderia ter o estilo de combate defensor também, que nem o Draconato, e se interpelar entre o inocente e o perigo, mas em compensação, o toque de cura dele é meio bizarro. Quando ele toca numa criatura pra curá-la, a criatura tem umas visões do inferno, com tudo pegando fogo, gritos agonizantes de dor e uma visão pavorosa. Dependendo de quem ele cura, pode ficar até meio transtornado com isso, pois esses são os demônios que ele enfrenta dentro de sua própria mente, o tempo todo. E mesmo assim, continua sendo um valoroso guerreiro do bem. E um anão paladino, devoto da natureza e da terra. Saca só o juramento dele dos anciões. Ele devota a benevolência da terra. A inspiração de roleplay pode ser como um defensor da terra e das plantas. E ver as filhas do solo florescer é o suficiente para defendê-las com o juramento sagrado. O estilo de combate dele seria óbvio, das armas grandes. E como não tem no livro do jogador uma foice gigantesca assim, é só falar com o mestre para considerar isso aí um machado de batalha. Negócio grande, longo, cortante, com uma base. Em questão de regras, pode ser considerado quase a mesma coisa. Fale com seu mestre. Essa foice parece até ter um louva-a-Deus ali na base, ó. E é interessante ele usar a forma de um louva-a-Deus, já que ele é um paladino. Toda vez que ele cura uma criatura com o toque das mãos, e já que ele gosta desse papo de plantas e tal, a criatura pode sentir uma refrescância no corpo e um gosto de hortelã. Que loucura! E um humano paladino, com o juramento sagrado dos anciões, evocando uma divindade da forja, do fogo, da guerra. Ele pode ter aprendido a louvar esse deus convivendo com os anões da forjaria. A inspiração dele pode ser pensando sempre em forja, forja, forja. Até seguir o caminho de um paladino pode ser considerado uma forja para ele. Um caminho difícil, tenebroso, que irá me testar ao máximo, mas no final serei forjado um guerreiro melhor, um devoto melhor, um humano melhor. Óbvio que o estilo de combate dele seria das armas grandes. Olha o tamanho dessa marreta aí que ele carrega. Ficou nessa pose aí só pra tirar foto. Não há quem aguente carregar 25 quilos de marreta no trapézio. E o toque da cura dele pode ser bem interessante. Toda vez que ele cura uma criatura, ela fica com calor muito desagradável. Começa a suar pra caramba. Sente um abafado terrível. Mas é assim que o deus da forja cura. E um elfo da noite paladino poderia ser um devoto do deus da viagem, usando o juramento da devoção para ser um grande exemplo de herói a ser seguido. E a inspiração de roleplay dele pode ser tipo um defensor de uma estrada, que possui florestas dos dois lados. Florestas altas, com árvores de copa larga, causando bastante sombra nessa estrada, independente de que hora seja. Logo pode ser nomeada como a Estrada Sombria. E esse paladino pode ser um defensor dessa estrada, conhecido como o espírito guardião da noite. Muitos temem viajar de noite nessa estrada. Se depender de mim, será uma viagem tranquila para todos. Ele pode até se empenhar em que os viajantes nem queiram sair da estrada. Já deixa uns pontos de acampamento certinho. Ele mesmo procura gravetos para deixar ali do lado, caso queiram fazer uma fogueira, fazer uns poços artesanais a cada tantos quilômetros, deixar uns altares com frutas e outros alimentos, para os viajantes nem precisarem entrar na floresta. Senão vão cortar árvore, pisar em tudo, querer abrir trilha. Esses viajantes dão muito problema. Também teria o estilo de combate de armas grandes, que é uma arma maior do que ele usa. E apesar de ser um devoto deus da viagem, ele é uma criatura criada pela deusa das trevas. Então toda vez que ele usa o toque de cura com as mãos, a criatura curada fica cega durante alguns segundos. Nada que chegue a estragar o roleplay, ou te deixe um turno sem enxergar. Só uma característica interessante mesmo. E pra fechar com chave de ouro, que tal o meio elfo paladino da deusa das trevas? Juramentado pela vingança! E só de bater o olho dele eu já vejo uma inspiração. É o Batman! Tem até o símbolo da corte das corujas ali no ombro. Poderia ser um cara focado em dar medo em seus adversários, tipo o Batman. O estilo dele de combate seria tipo duelismo, utilizando uma arma de uma mão só ele ganha mais 2 de dano. E ele fica camuflado na noite, usando aquele backstory magnífico de que o pai e a mãe dele foram assassinados na frente dele quando ele era criança, sendo o pai elfo e a mãe humana, ou vice-versa, e acabaram sendo assassinados por um culto da raça élfica, que não permitiriam a sua nobre linhagem ser dividida com malditos humanos. E o roleplay da cura pelas mãos
mãos dele poderia ser bem louco. Quando ele cura uma criatura ferida, ele não simplesmente emana a cura, mas sim ele drena o ferimento. Se a pessoa tá com um corte no braço e ele tem o poder pra curar, ele cura. Mas durante alguns segundos ele sente uma dor tenebrosa no braço, como se aquele ferimento fosse pra ele. Tipo o John Coffey, daquele filme do Tom Hanks. Ele absorve a doença da pessoa, mas depois ele consegue se livrar. Seria tipo o papo desse meio elfo. Ele absorve o seu ferimento, sente a dor, mas consegue se livrar dele. E espero ter ajudado vocês a quebrar esse paradigma do paladino sempre bonzinho. Lembrando que até raças consideradas malignas podem ser boazinhas. E raças boazinhas podem ser meio malignas. Mas a palavra-chave do paladino é ajuda. Então vamos nos ajudar também. Ajuda o canal a crescer dando like nesse vídeo, assinando o canal e ativando o sininho das notificações. Se não ativar o sininho, não fica sabendo de mais nada que é postado aqui. Então sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário. E até uma próxima, pois tem os deuses como testemunha que continuarei fazendo os vídeos.